Olá, bem-vindo ao meu canal Carla Terapia Online. Aqui a gente conversa sobre transtorno narcisista, transtorno borderline e seus relacionamentos. Hoje a gente vai conversar sobre 4 atitudes muito tóxicas que acabam com qualquer relacionamento. Eu vou usar a abordagem do John Gottman, que é um psicólogo renomado que estudou durante muitos anos vários casais e o padrão de interação desses casais, e ele percebeu que alguns casais conseguiam permanecer anos e anos juntos e felizes, enquanto outros o casamento não conseguia durar, né? As pessoas se separavam, e ele começou a observar que todo mundo passava por problemas, todo mundo tinha crises, mas alguns casais conseguem superar as crises e os problemas de uma forma específica e que sempre tinham muito sucesso, e outros não conseguiam. Então, através dessas pesquisas, ele desenvolveu uma técnica de terapia de casal que eu utilizo junto com a terapia sistêmica, e ele começou a ter muito sucesso com os casais, e hoje essa técnica dele ela é difundida no mundo todo. Vamos falar dessas 4 atitudes, né? Eu vou trazer outros vídeos depois sobre essa teoria, né, do John Gottman, e mais técnicas, mais coisas para ajudar vocês. Mas eu quero que você observe se você está fazendo uma dessas, se você está tendo um desses comportamentos no seu casamento, para que você veja alternativas, como você pode mudar isso, e também como você pode sugerir para o outro novas formas de interação, para que vocês consigam gerar essa conexão de uma forma com mais equilíbrio, com mais leveza, com mais empatia, tá bom? Quais são essas quatro atitudes que ele chamou de os 4 cavaleiros do apocalipse? Primeiro, a crítica. Segundo, a atitude defensiva. Depois, o menosprezo. E por último, o obstrucionismo. Vou falar um por um e como a gente pode mudar essas atitudes. O que a gente pode fazer para mudar, ok? Primeira é a crítica, né? Quando a gente faz uma crítica, dificilmente a gente consegue fazer uma crítica em que o outro não se sinta atacado. Geralmente o outro se sente atacado porque a crítica ela é direcionada para a pessoa e não para o comportamento da pessoa. Por exemplo, você tá com um relacionamento em que essa pessoa ela é muito relaxada. Ela joga coisas pela casa, não guarda, chega em casa e joga o sapato na sala. E aí você, ao invés de você falar, olha, eu não gosto quando você deixa o seu sapato na sala, eu não gosto quando você deixa suas coisas espalhadas pela sala, o que você fala? Você é muito relaxado, né? Nossa, tua mãe não te ensinou a guardar suas coisas? Nessa hora, o outro ele para de te ouvir. Ele cria um muro e ele começa a contra-atacar. Ele tenta se defender e ele começa a atacar. Ele vai falar assim, mas eu tô na minha casa. Será que eu não posso deixar as coisas do jeito que eu quero na minha própria casa? E você, que tem mania de limpeza? E você que não consegue ver nada fora do lugar que você já vai logo limpar? Isso é doença, isso é um problema que você tem. E aí a discussão não para nunca mais, porque um se defende e ataca, o outro se defende e ataca, e ninguém resolve o problema que era a bagunça da casa. Então, como sair desse tipo de atitude tóxica? Falando do comportamento, tá? E muitas vezes é legal você falar do que você gosta que a pessoa faça. Então, você vai falar assim, olha, eu gosto tanto quando você chega em casa e não deixa o seu sapato na entrada e guarda o seu sapato. Ou eu gosto muito quando você valoriza o fato de eu ter tido esse trabalho todo de limpar a casa e não deixa nada espalhado pela casa. Eu ia ficar muito mais feliz se você fizesse isso, né? Eu não gosto quando você faz isso. Quando você fala da atitude, o outro ele não se sente tão atacado quanto quando você fala do caráter ou da personalidade, tá? Então, evitar críticas direcionadas à personalidade. Primeiro item. Segundo item é a atitude defensiva. A atitude defensiva eu já falei. É o automático de quem recebe uma crítica. Já fica logo na atitude defensiva e já começa a contra-atacar.
a atitude defensiva, a gente só sai dessa atitude defensiva quando a gente assume a nossa parcela de responsabilidade na situação. Então, você recebeu uma crítica, alguém te chamou de relaxado ou falou que não gosta da bagunça que você tem feito na casa. Você vai parar, pensar, avaliar, ver que realmente, se a pessoa está falando isso, porque ela deve ter encontrado alguma coisa minha pela casa. Eu esqueci, eu estava preocupado com outra coisa, estava cansado, eu tô pensando em alguma coisa que eu vou ter que fazer amanhã, ou num parente meu que tá doente, que eu tenho que telefonar para essa pessoa. Enfim, você tem os seus motivos para ter tido aquela atitude. Assume que você teve a atitude e que você está disposto a conversar para explicar o porquê que você teve essa atitude e o que você pode fazer para melhorar, tá? Então, tentar assumir a sua parcela de responsabilidade na situação. O terceiro cavaleiro do Apocalipse é o menosprezo. Como o nome já diz, é prezar pouco a pessoa, é se sentir maior, se sentir melhor. E aí usa de ironias, de sarcasmo, de deboche, piadinhas para diminuir as atitudes do outro. Então você está aborrecido e aí você vai e fala uma piada para a pessoa, onde ela vai se sentir mal, ela vai se sentir diminuída, mas ela não vai poder te dar uma resposta à altura, porque você, na verdade, você não está falando sério, você está sendo só sarcástico, você só está fazendo uma observação assim meio engraçada da pessoa. Mas isso é muito tóxico, isso faz o outro se sentir pequeno. Então eu tenho duas perguntas. Se você é a vítima, por que você está num relacionamento com esse desequilíbrio? Perceba que o outro ele se sente maior que você, ele se sente melhor, ele acha que ele sabe mais que você. Vocês têm que conversar sobre isso. Segundo, se você é a que faz esse sarcasmo, pratica o sarcasmo, a ironia com a outra pessoa que você convive, por que você precisa se sentir maior, melhor, sabendo mais do que o outro? Por que não simplesmente falar o que realmente está incomodando? Né? Até porque quando você usa de sarcasmo com o outro, você também ataca a personalidade do outro, né? Porque você vai falar assim, no exemplo da bagunça, né? Ao invés de já chegar criticando, você pode falar assim, nossa, mas é difícil deixar o sapato no lugar, né? Caramba, eu nunca vi uma pessoa para espalhar tanta coisa pela casa que nem você. É um sorriso, é uma frase meio assim que não parece que a pessoa está de mau humor, mas ela tá dizendo algo sobre você e é algo negativo. Então é muito tóxico. Vamos mudar isso daí, né? Vamos falar com empatia, vamos falar o que realmente está incomodando, qual é o comportamento que está realmente incomodando, para que a outra pessoa possa receber aquela informação de que algo não vai bem, assumir a sua parte de responsabilidade e aí vocês dois poderem resolver. O quarto cavaleiro do Apocalipse é o obstrucionismo, que também é muito tóxico. São aquelas atitudes não verbais em que fica bem claro que você não está querendo interagir com o outro. Por exemplo, não olhar nos olhos. Quando um entra num cômodo, o outro sai. Não se falar, ficar dias dentro de casa sem se falar. Quando alguém fala alguma coisa, o outro responde sem olhar para a pessoa com quem ele está falando. Enfim, tudo indica que eu não quero falar com você. Esse tipo de atitude acaba com o relacionamento, porque a pessoa que recebe essa atitude se sente o quê? Invisível, excluído, abandonado nos seus sentimentos. Então, a distância só aumenta. Tá? Então também não pode acontecer. Se você quer que o seu relacionamento dê certo, se acalma, porque essa atitude gera muita tensão, dá vontade de gritar, de falar, fazer alguma coisa para o outro perceber que você tá ali, né? Então você se acalma, respira, pede para conversar com essa pessoa, olhando no olho e falando a crítica que você tem para falar, mas sempre em relação ao comportamento. E aí você vai ver que a tendência é que o outro te escute
e vocês vão conseguindo então resolver o que tem que ser resolvido. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Vai colocando aí o seu joinha, compartilha com quem você acha que vai gostar dessa informação, comenta, deixa seu comentário, sugestões para outros vídeos e se inscreve se você não está inscrito ainda. Finalizando aqui o nosso vídeo. A terapia de casal, ela ajuda o casal a fazer esse processo de uma forma mais didática. Aqui eu tô dando dicas do que vocês podem fazer, mas eu sei que às vezes o outro não está aberto para receber a sua mudança. E aí fica difícil. Então busque ajuda. Se você ainda gosta dessa pessoa, se você quer que o relacionamento dê certo, se você vê que são atitudes que podem ser mudadas, que ainda dá tempo, busca ajuda. Não deixa que isso vá se perpetuando na relação ao ponto de quando vocês forem buscar ajuda, vocês sentirem que já não existe mais nada ali para ser salvo, tá? Busque ajuda, se informe. A terapia, ela tem uma eficácia enorme nos relacionamentos. Muitas vezes mesmo, o que acaba acontecendo é que a comunicação vai ficando truncada, a gente não consegue passar para o outro como a gente realmente se sente e o outro vai interpretando do jeito que ele quer e as pessoas vão se afastando. Mas quando a gente acerta essa comunicação, tudo volta a ser muito bom. Então, é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Sempre dá pra gente tentar salvar essa relação quando ela não tá indo bem. Temos que tentar, porque o amor sempre é a melhor saída, é a melhor maneira de se viver. Até o próximo vídeo.